Esta manhã, o Senhor ministrando uma palavra no meu coração, e quero partilhar com todos os irmãos, as irmãs. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Nós vamos falar de algo muito importante, que temos, amados irmãos, visto nesse tempo, as pessoas se perderem, né? Estamos vendo as pessoas se perderem do nada, né? De repente, que aparentemente louvado seja o nome do Senhor, parece que as pessoas não se dão mais a importância de buscarem ainda mais a Deus, quando nós estamos vendo pessoas sendo destruídas em diversos lugares. A gente não vê pessoas sendo destruídas apenas dentro da nossa cidade, não vemos pessoas sendo destruídas dentro das nossas famílias. Mas nós vamos aqui nesta manhã olhar para esse texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1 até o de número 10. Você que tem a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, você possa partilhar essa manhã com essa leitura. Lucas capítulo de número 15 diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheios de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, Senhor, que a tua palavra, ela é, Senhor Deus, um instrumento para as nossas vidas, instrumento para o homem, ó Deus, um instrumento da edificação, um instrumento, Pai querido, da instrução para o dia a dia, e que esta palavra nos seja revelada e o Senhor possa ministrar a nós nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar e aplaudir o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, olhando essa passagem, aqui nós encontramos dois cenários dentro de um momento que Jesus fala daquilo que se perde. Na verdade, no capítulo de número 15, Jesus, ele conta parábolas, duas parábolas, né? Ele fala daquilo que se perde, inclusive de um filho que se perde, que vai contar a partir do versículo de número 11. Mas eu não quero falar do filho, da parábola do filho, chamado filho pródigo. Quero falar daquilo que está mencionado nos 10 primeiros versículos do capítulo de número 15, onde deparamos, meus irmãos, com dois momentos distintos, apesar de abordarem as situações em que algo é perdido. E o que fora perdido nas duas menções de Jesus para aquelas pessoas naquele momento era algo extremamente importante. Imagine qual de nós aqui tivéssemos uma propriedade, uma fazenda, e de repente um boi, uma vaca, uma ovelha da nossa propriedade
ela desaparecesse do alcance dos nossos olhos, de repente ela desaparecesse das informações, dos registros, né? E você não sabe mais para onde foi, quando foi a última vez que foi vista, ninguém sabe. O que o proprietário vai fazer imediatamente é sair e ir buscar aquela ovelha que se perdeu, que desapareceu da sua propriedade. Ao passo que também logo ele vai mencionar que algo, amados irmãos, desapareceu da casa de uma mulher. E essa aqui é chamada de uma dracma, que é uma moeda, é uma espécie em valor de importância para aquela mulher. Porque imediatamente não é algo aqui muito grande. Veja que, se a gente falar aqui da dimensão de uma ovelha para uma dracma, para uma moeda, a dimensão de valores pode ser que uma moeda tenha muito mais valor, uma dracma pode ser que tenha muito mais valor do que uma ovelha. Mas ainda assim, o texto está dizendo, presta atenção, o texto está dizendo que foi perdido. E o que foi perdido, amados irmãos, foi que levou esta mulher, conforme diz o texto, levou aquela mulher a acender a candeia. Ela acende uma forma de lâmpada, que era muito comum que se colocasse pendurado na lateral das paredes, né? Não é uma modernidade como a gente tem lâmpadas no meio dos tetos, né? A lâmpada acendia e colocava na lateral da parede. Mas ela pega aquela lâmpada e ela vai aproximando do chão, e ela vai olhando, e ela vai varrer aquele chão, aquela casa, até que ela pudesse encontrar o que ela havia perdido. Era algo muito pequeno, mas era algo muito valioso. Então presta atenção, porque o que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa manhã, amados irmãos e irmãs, é algo que para trazer para nós um grande despertamento sobre aquilo que a gente pode estar vivenciando de perdas, no sentido, amados irmãos, de que está gerando transtornos na nossa vida, problemas na nossa vida, e muitas das vezes nós não estamos olhando para isso. Uma ovelha, quando você olha para ela, né, de repente imaginar, por que a ovelha vai se perder? E a gente sabe que uma ovelha pode se perder por algumas razões. Ela pode ter sido abduzida por uma outra ovelha. Ela pode ter sido abduzida por uma outra ovelha. Porém, o texto não diz que era desse rebanho. O texto não diz que era uma ovelha desse rebanho. Que das 100 ovelhas, 99 foram levadas em segurança ao aprisco, ali guardadas, deixadas em proteção, enquanto o pastor daquela ovelha, que não estava junto com as outras 99, ele saiu a procurar aquela ovelha. Ela tinha desaparecido. Ela pode ter sido abduzida por uma ovelha de um outro rebanho. Ela pode de repente ter se perdido, né? Andando por um caminho, achando que poderia reencontrar novamente as demais. Ela pode ter sido levada a observar o capim mais verde, mais interessante, em um outro ambiente. O que acontece muitas das vezes com os homens, com as mulheres dos nossos dias, que estão se perdendo, é exatamente dentro dessas linhas de observações. Quantos estão se perdendo exatamente por pessoas que não fazem parte do grupo? São pessoas que às vezes, por exemplo, não estão se perdendo exatamente por serem abduzidas, né? Elas estão ali manipuladas, elas são levadas de alguma maneira por aquelas pessoas que são de uma outra origem. Elas têm uma outra vertente de pensamento, uma outra vertente de comportamento. Muitas das vezes, quando você olha para as estruturas de família, pessoas que estão se perdendo das estruturas de família, muitas vezes vem alguém de uma outra linha de família, que tem uma outra cultura, que tem um outro conceito, um outro pensamento, e acaba abduzindo aquela pessoa e levando-a para a perdição.
Podemos imaginar também, pelo segundo aspecto, que ser levado à perdição, esse texto nos mostra, pode demonstrar para nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, que alguém que imaginou, eu vou dar uma saidinha do caminho e daqui a pouco eu volto. E vai dar tempo de reencontrar e ninguém vai ficar sabendo que eu andei no caminho errado. E você sabe o que acontece? É aí que a pessoa se perde. Ela acha que pode dar uma voltinha lá no mundo. Ela acha que pode dar uma voltinha longe da casa do Senhor, longe da sua família. Ela acha que pode dar uma voltinha e de repente voltar e achar o caminho. Eu sempre costumo dizer aqui que nós não devemos andar pelos trilhos da vida, mas devemos andar pelo caminho. Trilho é um lugar que não te dá nenhuma segurança. Por mais que ele seja um atalho, pode às vezes encurtar o caminho, mas é um lugar que vai gerar problemas na vida. E o terceiro aspecto da ovelha que pode ter levado ela a se perder, é exatamente ter sido levada a ficar olhando aquilo que está do outro lado, está longe. E muitas das vezes as pessoas estão colocando seus olhos num lugar tão distante que elas esquecem do lugar que elas estão. E isso daí é muito comum. Se você chega lá na fazenda, eu vou sempre em lugar que tem boi, tem cavalo, e eu percebo que tem uma cerca. Do lado daquela cerca tem um capim. E o boi, a vaca, o animal, ele procura aquele lugar, vai naquela cerca, coloca a sua cabeça às vezes entre os arames, né? E de alguma maneira para poder puxar aquele capim que está verdinho, né? Que ele está cercado exatamente para ser protegido. No entanto, o animalzinho continua ainda tentando pegar aquilo que está sob a proteção. Então esse momento é que pode levar às vezes o animal ao engano. Porque numa hora dessas, eu já morei na roça, eu lembro muito bem. O lugar tinha muita pedra, muito buraco, e tinha um capim verde. O bichinho ia aproximando. E a gente só sabia depois quando os urubus apareciam, porque caía no buraco e a gente não via, e descia com o despenhadeiro abaixo. E isso é uma revelação para nós, o quanto nós devemos prestar atenção no caminho que nós estamos andando. Prestar atenção no caminho, muitas vezes não é olhar para o horizonte. Olhando para o horizonte, vai andando, e vai indo, e não sabe o lugar que está andando, o lugar que está pisando, é um lugar desconhecido. E a pessoa se perde, e diz, louvado seja o nome do Senhor, que esse aqui ele achou a ovelha que estava perdida, né? Esse pastor, ele encontrou uma ovelha que estava perdida. Ele pôde recuperar, trazer, colocar junto às demais. Mas a gente sabe que não é aqui a representação de todos os casos. A maioria que dá uma voltinha lá fora se perde. A maioria que resolve dar uma espiadinha lá no mundo, tentando copiar o modelo lá de fora, tentando viver a alegria lá de fora, tentando viver as experiências, a novidade, uma falsa liberdade. Liberdade é o que nós temos aqui, que a gente sabe o que pode e o que não pode fazer, e nós sabemos que tem que aprender a lidar com as consequências. Lá fora o homem ele pode beber, mas ele vai saber que vai ter uma consequência daquela bebida. Lá fora ele pode se drogar, ele sabe que vai ter uma consequência daquela droga. Lá fora ele pode se prostituir. Aqui você pode beber, você pode fumar, você sabe que isso vai ter consequências. Isso são aspectos da vida. Se nós resolvermos andar por aí e não pensar nas consequências, mas o que leva, amados irmãos, alguém pensar que lá fora
vai ter uma oportunidade melhor. E as pessoas estão se perdendo. E aí eu vou chamar você para um aspecto interessante que esse texto ele fala. Primeiro nós olhamos aqui que o texto fala de uma ovelha que se perde. E onde que ela se perde? Ela não se perde dentro do aprisco, ela se perde lá no campo. A ovelha estava com outras 99. Tinha 100 ovelhinhas ali andando. E elas se perdem junto com 99. No meio de tantas ovelhas, uma ovelha se perde. Que coisa, né? Que coisa. E ela se perde no meio da multidão. Ela se perde num lugar livre. Ela não precisava estar num lugar de prisão para poder se perder. Ela se perde no meio da liberdade. A liberdade, muitas das vezes, ela tem sido, amados irmãos, olhada por esses tempos nossos com um viés totalmente equivocado. A gente está perdendo a liberdade de falar, de expressar, de ir, de vir. Sabe o que isso acontece? Isso é exatamente o exemplo porque nós não aprendemos, não fomos instruídos a ter liberdade, a usufruir de liberdade de maneira sábia, consciente, inteligente. Aí os homens que não entendem de liberdade, eles vão falar assim: nós vamos fazer você parar de falar, nós vamos acabar com você, nós vamos te colocar na cadeia, nós vamos te colocar de um jeito ou de outro, fazendo com que você perca a sua liberdade. Só assim você para de dar problema. E a ovelha que tinha liberdade, ela tinha liberdade. Como todos nós aqui também temos liberdade. Só que quando a gente resolve fazer as coisas fora do lugar, a nossa liberdade, ela compromete a vida dos outros, compromete a nossa vida. Traz consequências para nós. Agora, um outro aspecto é que algo está dentro do controle. Eram 10 dracmas. De 10 dracmas, dinheiro. A gente tem controle. A gente tem controle do nosso dinheiro. Está na conta, a gente tem controle. A gente sabe quanto sai, quanto entra. A gente tem um controle. Se está dentro da nossa carteira, a gente tem um controle. Presta atenção. E mesmo a gente tendo controle sobre o nosso dinheiro, estamos ainda sujeitos a perder. Eu não sei qual a experiência que cada um de vocês aqui tem de ter perdido algum dinheiro alguma vez na vida. E certamente essa foi uma experiência ruim. Eu, por exemplo, perdi 50 centavos. Perdi 50 centavos. Eu morava aqui ainda no bairro, aqui no São Cristóvão, e fui na rua pagar uma conta. E eu dei falta de que eu perdi aquela moedinha de 50 centavos. E eu fiquei assim: oh, te deu 50 centavos, perdeu. O que me levou? Irmão, se a gente não se atenta para pequenas coisas que a gente se perde na vida, você não vai se importar quando perder coisas grandes na sua vida. Porque a palavra nos fala, nos ensina, aqueles que são acerca daquele que era fiel sobre o pouco. O que era fiel sobre o pouco que se importava sobre as coisas que estavam se perdendo. O que podia ganhar. Estou fazendo você refletir, fazendo você pensar. E eu fui para o centro da cidade, na época, eu peguei um ônibus lá no centro da cidade e vi quando eu desci ali em frente à padaria esquina, que eu piei do ônibus, tinha aquele monte de areia que tinha aquele prédio que foi construído ali na esquina, onde funcionou aquela escolinha ali, em frente à padaria esquina. Quando eu piei no monte de areia, eu vi o negócio brilhando assim. E eu já fui logo, me a mão, que negócio é diferente? Uma prata de 50 centavos. Eu pedi uma para alguém e ganhei outra de alguém. De 50 centavos, estava no meio da areia. Mas a experiência deve trazer para nós que nós devemos ter preocupações com isso. Imagina se todos os dias eu perder 50 centavos. No final do mês eu estou perdendo 15 reais. A gente com 15 reais dá para comprar pelo menos hoje um quilo de tomate, né? Dá quase 15 reais. Pelo menos dá para comprar um quilo de tomate. Não é verdade? Mas e se você não tiver 15 reais? Você vai ficar com fome.
Eu estou falando do tomate, mas eu posso exemplificar pelo pão, pelo vinho de leite. É porque nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos mais valorizando as perdas pequenas. Mas essa mulher, ela perdeu 1/10 das moedas. Ou seja, uma das 10 moedas que ela tinha, ela perdeu. E aí o que acontece? Ela imediatamente vai tratar de acender uma lâmpada. Isso remonta de que o ambiente da casa, quando ela se perdeu, era um ambiente escuro. O cuidado que deveria ter sido tomado, de lidar com algo que pode se perder com tanta facilidade, amados irmãos, a gente tem que ter clareza do ambiente. Você não sai daqui para São Paulo, você não vai na cidade de São Paulo, chega e vai daqui para lá, e vai cheio de cordão de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro. Você não vai. Você está maluco se você fizer isso. Em alguns lugares do centro de São Paulo, praticamente boa parte do Rio de Janeiro, se você fizer isso, você vai voltar pelado. Vão te arrancar ainda no pescoço, vai cortar o seu pescoço, vai te machucar fisicamente, também vai te machucar emocionalmente, porque você vai sentir prejudicado, roubado com aquilo ali, mesmo que a luz o dia. Mas a gente precisa aprender que o ambiente onde nós estamos, devemos ter todo cuidado com aquilo que a gente tem. A mulher, diz o texto que ela pega a lâmpada, ela acende aquela lâmpada, coloca ali acesa para iluminar o ambiente. Agora ela pega uma vassoura. Ela pega uma vassoura e a vassoura vai alcançar alguns lugares que ela não pode alcançar. A gente sabe disso. Na nossa casa a gente tem uma vassoura, às vezes você tem uma vassoura do formato da piaçaba, que hoje tem de plástico, e ela é totalmente inclinada. Mas para puxar, às vezes, um objeto, você precisa de uma outra vassoura, que é tipo aquela vassoura de pelo, que ela tem uma inclinação, não sei, deve ser ali aproximadamente de uns 60, 70 graus, deve ser. E você consegue enfiar ela debaixo do móvel e ela puxa aquilo ali. Eu não sei qual era a vassoura, se era reta, se era meia torta, eu não sei, só sei que ela esforçou para recuperar o que era importante. Recuperar o que era importante. E nós estamos vivenciando dias onde coisas fundamentais para todos nós, a família, cuidar da nossa vida no dia a dia, procurar ter paz, procurar ter segurança. Você reparou que as pessoas não estão mais preocupadas com as coisas mais importantes de suas vidas? Não estão mais preocupadas. Ninguém quer mais ouvir conselhos. A gente ouviu que as pessoas iam na igreja católica para confessar com o padre. Raramente você ouvir alguém que está dizendo que vai confessar, porque de repente fala assim, não, eu vou lá para confessar com um homem que também peca igual eu. Mas também na igreja evangélica não vem, as pessoas não vêm. Eu sou nascido e criado dentro da estrutura da igreja. Me lembro de um tempo que quando chegava o culto da celebração da Santa Ceia, o irmão, a irmã ia na frente, dobrava o seu joelho, pedia perdão por alguma coisa que tinha cometido contra o outro irmão. Ia no banco, ia lá pedir, irmão, me perdoe, meu irmão, me perdoe. As pessoas estão perdendo valores singulares. E elas estão se apartando desse contexto, daquilo que é bom, daquilo que é para se valorar diariamente. E quando a gente olha para esses dois textos, um perde do lado de fora, no ambiente da liberdade, e o outro perde dentro de casa, aonde se tinha controle. Aonde se tinha controle. E isso mostra para nós o quanto nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, prestar bastante atenção na nossa prática de vida.
O Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24, Jesus fala acerca da vigilância, e ele vai mencionar, diz no versículo de número 36, 24, 36, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será vindo o Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aqui está falando de tempo, o que é antes e o que vem depois. Ele está dizendo: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Veja a percepção. O perigo está tão perto, o problema está tão evidente, que as pessoas elas estão perdendo a noção. Quando alguém vivencia, por exemplo, a destruição, vamos falar na vida financeira, você acha que a vida de uma pessoa é destruída de uma noite para um dia? Da noite para o dia, virou o relógio 23 horas e 59 minutos, como da meia-noite 000 horas. Você acha que aquela pessoa ela virou ali e está destruída agora financeiramente? É dessa maneira? Não. A pessoa ela vai criando mecanismos, gatilhos para ser destruída, com as irresponsabilidades. Você pega um culto de domingo, vamos à igreja estar reunida, vamos à igreja orar, vamos à igreja ter comunhão logo cedo pela manhã. O que nós vamos fazer ao longo desse dia agora? Nós vamos fazer o que ao longo desse dia? Quem não valoriza mais a igreja, quem não valoriza mais a família, quem não valoriza a comunhão, presta bem atenção o que tem sido pregado lá fora, e pouco a pouco o inimigo está colocando na mente, no coração, assentando, e as pessoas vão praticando sem perceber que elas estão iguaizinhas aos que já estão perdidos lá fora. O texto está dizendo aqui que as pessoas que se perderam foi porque elas não prestaram atenção. Elas não prestam atenção. Você acha que a tragédia lá no sul, ela tem problema climático? Tem. Tem problema de interferência do homem? Tem. Mas também tem irresponsabilidade das próprias pessoas, que foram sendo alertadas: saiam. Mas as pessoas: não vou ficar aqui porque eu tenho medo de que roubem a minha casa. Ah, meu Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou ganhar tempo, ganhar algumas horas tentando proteger a casa, proteger o bem material, e perdeu a alma, perdeu a vida? Por causa de quê? Porque amados irmãos, são os mesmos que se repetem, como diz o texto de Mateus 24. O que está se perdendo é exatamente porque não está pensando no amanhã, nas consequências. Irmão, se a gente for roubado, tirar de nós o carro, a casa, o dinheiro, tirar de nós aqui o relógio, tudo que tem de valor, que é coisa terrena, a palavra vai nos afirmar, louvado seja o nome do Senhor, que isso daqui está sujeito ao ladrão, roubar mesmo. Jesus falou: não ajunteis tesouro onde o ladrão pode roubar. O nosso tesouro não pode estar nessas coisas terrenas. O texto diz, louvado seja o nome do Senhor, que nos dias de Noé estava falando: olha, vai vir dilúvio, se arrependam, vai vir dilúvio, vocês precisam parar de praticar o que vocês estão praticando. Olha, vai vir dilúvio, vai haver um momento de dor terrível, vocês precisam mudar o comportamento de vocês. O que aconteceu? Nada. Os homens daqueles dias estavam fazendo tudo da mesma maneira. Quando Jesus fala isso para nós, Jesus está perante alguns dias que antecedem o momento de dor que ele ia enfrentar. E nós aqui olhando para essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, mostra para cada um de nós
que, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos, amados irmãos, nos preocupar com as coisas valiosas que o Senhor nos concedeu. Aleluia, Jesus. Nos concedeu. Deus deu para nós saúde. Deus deu para nós vida. Deus deu para nós uma vida espiritual. O homem, ele tem a sua vida espiritual. Deus deu para nós uma vida sentimental. O homem também, ele tem o seu sentimento. Ele tem as suas vontades. Mas se nós, amados irmãos, não olharmos para todas as consequências da vida e andarmos por aí perdendo, querendo se perder, queremos vivenciar a destruição, porque já não acreditamos mais nas pessoas, já não acreditamos em Deus, não estamos vendo homens mais buscar o Senhor, como diz a palavra, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto ainda está perto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. As pessoas estão se perdendo, e ainda, quando nós olhamos um texto, eu gosto muito desse texto, e as pessoas perdem, olha bem, Salmo de número 137. Vejamos que as pessoas estão perdendo. E já nesse Salmo de número 137, Salmo de número 137, versículo 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Aí o salmista diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, estava longe de casa. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha terra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Os moradores de Jerusalém, os judeus que haviam sido levados aqui cativos, esses aqui remontam um momento em que eles perderam a graça com a música, perderam a graça com o louvor. A coisa estava tão ruim na vida deles, que eles foram para um lugar, e lá nas margens do rio, os salgueiros, as plantas, né, que elas crescem, que forjam as margens dos rios, principalmente em lugares onde tem mangues, os salgueiros. E ali vai dizer o texto que eles usavam aquelas plantas para pendurar as suas árvores. E já não cantavam mais. E aí os nativos da Babilônia chegaram e falavam assim: cante para nós. A gente gosta daquelas músicas de vocês. Olha bem, está vivenciando num lugar estranho, mas está pedindo para cantar uma música de uma outra nação. Está pedindo para cantar uma música do Deus em que os judeus serviam lá na terra da Síria, lá na Babilônia. E aí o que acontece é que os judeus que foram levados aqui para o cativeiro da Babilônia, eles dizem: olha, como que nós iremos cantar uma canção? Nós não temos motivo de alegria, nós não temos felicidade, nós não temos prazer, porque nós estamos ainda tomados na nossa mente a violência que foi imposta a nós, os nossos filhos,
Toda maldade que fizeram com os nossos filhos nos atrapalha, nos impede de fazer isso. A gente não tem mais essa vida. Então, quando eu olho para esse texto, louvado seja o nome do Senhor, mostra para todos nós que homens e mulheres ainda hoje, presta atenção, homens e mulheres ainda hoje estão perdendo a alegria. Perdeu o emprego, a pessoa, de vez dela buscar a Deus, de vez dela orar a Deus, de vez dela cantar, adorar o nome do Senhor, não, ela vai, aí ela para de isso. Está enfermo, de vez de orar, de vez de fazer o que manda a palavra, buscar o Senhor, não, aí a pessoa fica ali remoendo, vai buscar remédio, vai buscar o médico. Está atravessando o problema na estrutura do casamento, dentro da família, de vez de buscar a Deus e endireitar os passos da casa da família, a pessoa para, a pessoa se entrega ao problema, o problema se torna maior na vida dela e ela pendura. O fato daqueles judeus pendurar as harpas, que eles apontavam para eles, nós não vamos fazer o que não tem mais sentido na nossa vida. E sabe que os homens estão perdendo. Volta para dentro da mensagem. Nós estamos falando de perder. As pessoas estão perdendo o ânimo. As pessoas estão perdendo a graça dentro da igreja. Elas não querem orar, elas não querem cantar, elas não querem participar, elas estão querendo obedecer a uma distância. Ei! O que é que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com os homens e as mulheres que caminham, que vão às igrejas, mas estão indo sem o motivo da alegria, sem a motivação para poder se alegrar? Porque o texto de hoje de Lucas capítulo 15 que nós lemos, em ambos casos, resgate daquilo que ora havia sido perdido, que foi recuperado, foi motivação de alegria. Alegria. E o que eu preciso fazer para mim ter alegria novamente? Eu preciso buscar com toda a minha força, com toda a minha energia, até recuperar. E eu poder voltar a ter alegria de novo. Ah, pastor, é difícil. Se fosse fácil, não estava aqui para a gente fazer. Não estava fácil. A gente tem mania de colocar, deixa, Deus sabe o que vai fazer. Não, irmão, Deus sabe sim. Ele é onisciente. Mas a gente tem que aprender a saber o que a gente precisa. A gente ora Mateus capítulo 5, Mateus capítulo número 6, a gente tem que aprender a entender os aspectos da nossa vida e não ficar perdido. Nós vamos à oração, mas vamos orar com inteligência. Vamos ao jejum, vamos fazer um jejum com sabedoria, com inteligência. Vamos cantar uma canção que adora o Senhor, que exalta o nome do Senhor. Vamos atravessar as lutas, vamos atravessar os momentos difíceis, por mais que alguma coisa na nossa vida pode acontecer, tentando fazer a gente perder o ânimo, perder a graça, perder o foco, perder a direção. Nós precisamos olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Olhar para o alvo. A ovelha olhou para onde não devia, certamente. O texto não fala que ela era uma ovelha perfeita. Ela não era uma ovelha cega. Ela olhou para onde não devia. Ela foi caminhando para onde não deveria. E quantos hoje estão andando numa direção oposta? Irmão, se eu estou passando por luto, se eu estiver passando por luto, aí que eu tenho que orar mais ainda. Aí que eu tenho que buscar mais a Deus. Não vamos acalmar as nossas vidas longe do Senhor. Nós não vamos amenizar, atenuar as nossas lutas, as nossas batalhas, deixando de orar, deixando de estar na presença do Senhor, deixando de cultuar. Nós não vamos ter calma, ter paz, vamos deitar na nossa cama e vamos levantar com tranquilidade. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida? Será que você está tendo tranquilidade de levantar todos os dias da sua vida? E por qual razão você levanta, às vezes, tranquilo, calmo, com paz na sua vida? Porque você está sendo um homem que está orando, você está sendo uma mulher que está buscando. Então tem algumas informações que
que elas colaboram com você para que você possa manter naquele caminho, porque é o caminho que está dando certo. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor foi embora buscar a ovelha. Por que ele foi buscar a ovelha? Será que a ovelha não sabe o caminho? Mas quem se perde, fica perdido, é como estar perdido dentro de um labirinto. Você, quantos aqui já tiveram a oportunidade de jogar aquele joguinho de labirinto, né? Você tem que ir passando, até achar saída. E quantos de nós aqui, às vezes, brincando naquele joguinho do labirinto, a gente não chegava na saída? A gente errava o caminho. Tomava, às vezes, a rota que ia dar de cara na parede. E a gente precisa aprender isso. A vida cristã, a gente não pode estar todo dia tomando decisão errada. Todo dia eu vou mudar meu foco. Meu foco agora está lá no Bela Vista. E quando Deus está falando contigo, seu foco é olha para o alto. De onde vai vir o socorro? Aleluia. Meu foco agora está no centro da cidade. Olhe para o alto, de onde vai vir o socorro. A gente tem focado demais nas coisas da terra. E mesmo dentro da igreja, pessoas que estão se perdendo, porque estão olhando para a terra, estão focados demais na terra, estão focados demais nos problemas da sociedade, e são muitas vezes, aí eu foco no problema da irmã, eu foco no problema do irmão, e começo a esquecer dos meus problemas. Eu vou largar e resolver os meus problemas. Eu vou cuidar de tanta gente e vou esquecer de cuidar dos meus problemas. Jesus falou disso. Vocês estão preocupados com a sujeira que está no outro? Olha o que está dentro do seu olho. Tira primeiro o arguilho, a sujeira daí. Vamos esforçar. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Eu não posso examinar a irmã, não posso examinar o irmão, não posso fazer isso com ninguém. Aquilo que é perceptível, que é público, que é notório, eu posso chegar e falar, irmão, isso aqui está errado, isso aqui está correto, isso aqui está certo, isso aqui pode continuar, mas isso aqui, de acordo com a palavra do Senhor, não pode acontecer, isso aqui não pode permanecer, isso aqui precisa mudar. Mas quando nós olhamos, amados irmãos, o pastor indo lá para buscar a ovelha, sabia que aquela ovelha não ia voltar. Não ia. A moeda que foi perdida dentro de casa, ela também não ia entrar de novo na carteira. Se você não for lá e pegar ela, por mais que seja pequena, ela vai ficar perdida. Se você for aqui na casa, acho que todo mundo aqui praticamente deve ter uma moeda perdida dentro da sua casa, em algum lugar. Dentro de uma gaveta, dentro dos armários, nos cantos dos sofás. Nos cantos dos sofás. Aí você chega lá, dá uma virada no seu sofá, dá uma mexida lá, que você costuma achar uma moedinha. Dá lá 10 centavos, 1 centavo, 5 centavos. E sabe o que a gente tem feito? Com valores da nossa vida no dia a dia, a gente também tem deixado isso mais se perdendo. Daqui a pouco aí vem o pregador, prega. Rapaz, esse aqui pregador falou a verdade. Você tinha aquela verdade na vida. Só que você foi deixando indo embora. Você foi perdendo o ânimo, foi perdendo a graça. Mas hoje, a palavra para a sua vida é hora de você resgatar o que havia perdido. Para que haja alegria na sua mente, haja alegria no seu coração, haja alegria na sua alma, e você possa glorificar o nome do Senhor, você possa andar, você possa passear para todos os lugares e ter prazer na sua vida. Então fala assim, olha, eu vou pendurar minha Bíblia. Eu não sei mais ler Bíblia, eu não consigo mais ler Bíblia. Aí eu vou pendurar o violão, eu não sei mais tocar violão, não consigo mais tocar violão. Que coisa mais chata da vida do crente é ele não ter mais disposição para fazer a obra do Senhor. Que coisa terrível. Imagina nós, homens, se a gente não tiver disposição para fazer o trabalho dentro da nossa própria casa.
faz uma coisa, faz outra. Imagina as mulheres aqui. Se você perder a disposição de fazer o trabalho dentro da sua própria casa, não vai ficar uma bagunça? Não vai ficar uma desordem? Porque a sujeira vai se acumulando. E você vai perdendo a noção da limpeza, da ansiedade. Você vai perdendo o perfume que se usa para poder cuidar daquela casa. A vida espiritual, a vida do homem e da mulher é a mesma coisa. Você precisa cuidar disso e não perder valores que Deus deu para você brilhar. Lá fora, todo mundo, todo dia que ouve a notícia: mataram fulano, tiraram a vida de fulano morreu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E nós não podemos, amados irmãos, perder o dom da vida que o Senhor nos deu. Porque não adianta a gente ganhar esse mundo inteiro. Aí eu tenho casa, tenho casas, carros, muito dinheiro, mas a alma está terrível. Está terrível. Deita no travesseiro para dormir e não dorme, porque a mente está perturbada. A mente está dominada de tanta coisa ruim. Mas hoje, essa palavra vai ao seu encontro. Perdeu o que estava perdendo, já estava perdido, mas hoje o Senhor pode resgatar. Eu convido você a colocar sobre os seus pés, com fé e com amor. Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Oh, meu Senhor, não é no meu nome, porque meu nome não tem poder de mudar a vida de ninguém. É no nome de Jesus que Ele é fiel, no nome de Jesus que Ele é poderoso para transformar. O nome de Jesus que é poderoso para curar. O nome de Jesus que é poderoso para restituir. Restituir-nos. Restituir o que havia se perdido, restituir aquilo que havia sido lançado, ó Pai querido, ó Deus, num lugar muito, ó Deus, difícil de ser recuperado. Eu oro, Pai querido, para que a mente do teu filho, a mente da tua filha, Senhor, a luz da palavra, a luz, ó Deus amado, da direção que o pastor teve, que a dona de casa teve, de ir em busca daquilo que havia se perdido, Pai, que hoje haja luz na mente desse irmão, haja luz na mente dessa irmã, Pai querido, para, ó Deus, ter as iniciativas, ter os comandos, Pai querido, de ir e buscar de volta, trazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário, ó Deus amado, para a sua existência. Oramos esta manhã. Pedimos a Ti, Pai querido, que toda angústia, toda tristeza seja superada. Não sejamos mais como os judeus que foram levados ao cativo da Babilônia, que perderam a graça com a canção, que não quiseram nem louvar porque estavam no meio de um povo estranho, numa terra estranha, não quiseram nem adorar o nome do Senhor no meio das lutas, no meio da adversidade. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ensina teu filho, ensina tua filha, Senhor meu Deus, adorar o nome do Senhor no tempo da crise, no tempo, Deus amado, das lutas, no tempo das adversidades, Senhor. Dê, Pai amado, o ânimo necessário, dê a eles a capacidade, Senhor, que a tua palavra seja diariamente observada pelos teus filhos, que a tua palavra seja observada, guardada e praticada. Então nós oramos, meu Senhor. Eu peço que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e teus servos tomem posse, Pai, do milagre, da novidade de vida, e possam, Deus, guardar, porque o dia do Senhor, Ele virá como ladrão. Pai querido, e muitos vão estar desapercebidos, andando por aí, Senhor, preocupados com a terra, olhando muitas vezes as coisas terrenas e deixando as coisas do Senhor. Mas nesta manhã eu oro para que haja um despertar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus esta manhã.